Vamos começar com a notícia que todo mundo comentou nas últimas semanas, que foi o clone de senhor Jim Carrey, né? A internet foi loucura, porque o que acontece? O Jim Carrey, ele é um ator muito conhecido, né? Eu, Zucas e Rafael, nós fomos jovens nos anos 90, que era isso, né? Eu lembro até hoje, uma curiosidade, minha mãe odiava o Jim Carrey porque ela achava que imitava aquele outro comediante, ai meu Deus, Pô, tô com o nome na ponta da língua. Ela achava que imitava enfim, fica pra depois. Eu tô ligado que é esse cara, que é a influência dele, né? Que é provavelmente a influência. Dele. Aí minha mãe ficava puta com isso, aí ela nunca gostou do Jim Carrey, mas eu amava o Jim Carrey. O Máscara foi um dos meus filmes preferidos durante muitos anos, assim, né? E qual é a questão, né? Ele fez uma série de filmes aí, foi pro drama, né? Fez ali O Mundo de Andy, fez um monte de drama, etc. Em algum momento, parece que algum curto-circuito ali deu do tipo existencialista da coisa toda. E ele, inclusive, né, teve várias polêmicas aí nos últimos anos, né? Teve uma entrevista que ele deu pro Tapete Vermelho em alguma estreia ou alguma celebração, e ele deu uma conversada muito esquisita, falando que nada daquilo era real, né, que nada existia, era uma doideira do cacete. E agora... Mas foi depois do filme do Andy Kaufman, né? Sim, foi bem depois. Sim. Parece que ele não, tipo assim, ele entrou tanto no personagem que na hora de voltar, acho que ele não voltou direito. Não voltou, não. Ele voltou outra parada no lugar, assim, porque né? o próprio Andy Kaufman era assim, né? Tinha isso. Sim. E aí ele não voltou. Para dar um parênteses para caso a pessoa não esteja entendendo, tinha um comediante americano chamado Andy Kaufman, que ele era, assim, o pessoal comparava muito quando o Defante surgiu, o pessoal falava que o Defante lembrava muito o tipo de humor que o Andy Kaufman fazia, que era aquele humor de constrangimento. Era aquele humor de você ficar espizinhando, de você ficar indo até o limite da pessoa, né? E aí, o Jim Carrey, ele foi contratado para ser o ator que faria uma cinebiografia do Andy Kaufman, né? E ele estudou e entrou no personagem. E aquilo, rolou uma parada meio Heath Ledger ali, a gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas de que, tipo assim, ele vivia 24 horas por dia na cabeça do personagem que existiu, né? Tanto que ele ficava espizinhando e apurreando as pessoas que o próprio Andy Kaufman espizinhava e apurreava na vida real. Tipo, era muito... Porque teve um documentário, inclusive, depois do filme do Andy Kaufman, né? Falando sobre isso. Eu cheguei a ver... Eu não vi o filme, mas eu vi o documentário. É muito doido. E todo mundo fala que o Jim Carrey não voltou muito são aí desse rolê aí, né? Foi exatamente isso. Mas depois disso que ele começou a ficar com essas teorias... Lógico, não foi logo em seguida, mas alguns anos depois, né? E começou a falar que a indústria de Hollywood não prestava, que é tudo falso, que a realidade é uma mentira. Não foi isso? Exatamente. Cara, Vai, fala, Rafael. Como vocês falaram, ele não deu tilt agora. Ele já vinha fazendo isso há muito tempo. Acho que a entrevista que mais chamou a atenção na época foi em 2016, eu acho. Que ele foi num late show desse, muito famoso, que eu esqueci o nome agora. Ele mandou um triângulozinho assim, né? Ele mandou o triângulo, e aí ele foi falando, não, você sabe o que eu tô falando, porque a sociedade, você recebe dinheiro para fazer isso, os artistas... Aí todo mundo assim, não... E aí ficou um clima meio estranho, né? Algumas pessoas rindo de nervoso, outros não. Mas repara, isso tem 10 anos, 10, 11 anos, sei lá. Iam matar o cara agora? Por tanto tempo, sabe? Então, assim... Ele já tinha algumas coisas assim, né? Aí tem um caso da esposa, a namorada dele, se eu não me engano, tirou a própria vida numa situação meio estranha. Ele também deu umas entrevistas estranhas sobre isso. Então, o Jim Carrey, ele tem todo um lance desse. Alguns vão falar que ele sempre foi assim, outros vão falar que ele ficou esquisito, né? Outros vão falar, mas ele é anti-vax, não sei o quê. Uma coisa ele geralmente não tem nada a ver com a outra, mas repara que ele sempre foi meio envolto dessas coisas estranhas, né? E aí, quando a gente junta tudo, no caso Epstein, a gente fala assim, porra, talvez ele não esteja tão maluco assim. Porque tudo vai desembocar nessa porra agora. Não, as teorias de conspiração são malucas, mas talvez seja verdade, alguma coisa. Mas vai ver que mataram ele agora pra esperar a poeira baixar, entendeu? Olha aí. Então,
Para explicar o contexto do mistério e da polêmica, assim, né? Ele teve nesse dia 26 de fevereiro no César Awards, em Paris, que é uma premiação que, enfim, premia uma galera do tipo, você é um francês honorário por alguém no mundo inteiro que fez algo que marcou a indústria do entretenimento, alguma coisa nesse sentido, né? E ali no tapete vermelho, né? E vocês sabem, né? Que existem essas conspirações de clones, né? Trocaram a Avril Lavigne, né? Tem sempre Trocaram o Lula, papo, né? Trocaram o Lula, que hoje em dia tá mais famoso. Lula de 10 dedos. E qual é a parada? O Jim Carrey apareceu nessa entrevista, as imagens vão estar aqui para vocês, de uma forma que tá muito diferente do que ele tava há pouquíssimo tempo atrás. Por exemplo, no filme do Sonic, ele tava apresentando um envelhecimento normal, assim, né? Do tipo, sem qualquer tipo de procedimento. Vou pegar aqui uma imagem aqui para fazer uma comparação aqui para vocês. E que, do nada, ele apareceu dessa forma, assim, mega esticada. Mas, para ser bem honesto, assim, eu acho que a galera meio... Eu não entendi exatamente muito dessa polêmica, porque, para mim, o que dá a entender é que o cara fez apenas um procedimento estético, né? Eu acho, Andrei, que a galera não acredita no clone. Acho que a galera não acredita mais na sua própria visão, tá ligado? Na confiança visual. Que hoje em dia é tanta IA que qualquer coisa minimamente diferente o cara fala assim, olha aí, isso não é real. Isso aí, porque não tem como provar que é IA, logo é um clone. Acho que a gente vive nesse mundo hoje em dia, sabe? De falta de confiança visual. Não, então, essa polêmica, ela surgiu, né? Alguém fez um vídeo desse na gringa e vieram pro Brasil também e tal, falando, olha, o Jim Carrey tá muito diferente, olha a orelha, olha aqui, aí apontaram uma série de supostas evidências no rosto, mostrando que uma foto de 2 anos atrás, 3 anos atrás, que realmente não é tanto tempo assim, não comparado com uma foto, sei lá, de 15 anos atrás, comparado com fotos de 2, 3 anos, que foi porque, assim, o Jim Carrey, ele voltou a fazer filmes agora pro Sonic, né? Se não me engano, os últimos filmes que ele fez foram os Sonics e tal, muito maquiado, tá? Mas ele meio que parou com Hollywood, ele deu um tempo na maior parte dos trabalhos. E ele, pelo que eu vi, ele tava no Havaí, comprou uma casa, um local isolado e tava pintando. Então ele fica na dele e tal. E ele foi nesse evento especialmente para receber esse reconhecimento lá do cinema francês. E o que acontece? Então, maluquices à parte, deixa quieto. Mas um cara, né, um maquiador, ele quis dar um tchan na parada e ele postou no Instagram dele, que tem, sei lá, 1,5 milhão de seguidores, que ele era o Jim Carrey no evento. Alex Stone. Sim. Né? E aí começa a polêmica, que era só uma conspiração. Beleza, valeu, gostei do vídeo, tomou meu clique, virou um negócio, caralho, será? E aí o Alex Stone, só pra explicar, ele é conhecido por suas transformações impressionantes, né? Ele tem essa característica, ele é um performer, né, drag, e ele tem essa arte de, como é que é o impersonating a outra pessoa, né? Uhum. De fazer uma imitação através de modificações prostéticas, né, de maquiagem mesmo, né, mas não só a maquiagem comum, né, aquelas também de borracha, né, que você vai aplicando ali com cola, etc. Muito conhecida, se vocês colocarem o nome Alexis Stone, vocês conseguem ver algumas deles. E o que acontece? Durante toda essa polêmica do Jim Carrey, o Alex Stone, se aproveitando disso, postou no TikTok um vídeo em que ele mostra uma máscara de borracha do Jim Carrey e uma dentadura. Isso. Do tipo, dando a entender... E ele só mostrou isso, né? Dando a entender que era ele, na verdade, não Jim Carrey recebendo o prêmio. O que aí também já se alastrou como fogo nessa história toda, né? Pois é. Mas logo em seguida perceberam que essa foto era de GPT. Você viu isso? Que aí realmente... Não, e tem cara de GPT. Quem já tá ligado, já um pouco mais ligado, percebe aquela texturinha de GPT. Mas, obviamente, mesmo assim, enganou uma galera, né? Agora, o negócio que eu percebi, cara, eu vi bastante dessa apresentação, desse prêmio que ele recebeu, eu senti que ele estava um pouquinho mais gordinho, normal, tranquilo, alguns procedimentos, beleza, mas eu achei a personalidade dele realmente diferente. Eu achei que ele ficou muito mais comedido. Não sei se ele estava ali ansioso, nervoso, porque estava falando em francês, né? Eu ouvi até falar que ele já sabia desse prêmio, pelo menos há um ano. É que ele estava com medo de ser maltratado, né? Porque francês tem a fama, né? Às vezes pode ser isso também, né? Isso que o Zocas falou
segundo o próprio Jim Carrey teria dado entrevista através da organização do evento, ele estava realmente muito nervoso porque ele estava ensaiando francês há 1 ano para falar em francês no evento. Então ele não estava soltinho no pagode, ele estava comedido. E muita gente, como o Zocas disse, questionou, porque o Jim Carrey, todo lugar que ele vai, ele é sempre muito palhaço, muito despojado. E aí eu citei o seguinte: para mim ele só tá um pouco de saco cheio mesmo. Tipo, pois é. Gente, mas teve outra coisa, porque são detalhezinhos que a galera captou, eu acho, para fazer essa teoria. Que, por exemplo, tem um momento que ele assina, já viu o lance do autógrafo? Parece que ele é canhoto, e ele assinou com a mão direita. Aí, pessoal, olha aí, ó, é mais um sinal. Às vezes tava com uma vontade, né? Deu aquela... Né? Só aquela... É isso aí. Mas é interessante. É engraçado, assim, né? São vários detalhes, mas o mais interessante que eu percebi, que acho que é a primeira vez que eu vejo um caso de Uncanny Valley aplicado para pessoas reais. Né? Geralmente é robô, mas o Jim Carrey foi o primeiro. Não é a primeira, não. Não é a primeira, não. Porque todo mundo fala isso do Biden. Do ex-presidente dos Estados Unidos. O Trump até falava que não era nem ele que assinava os documentos, né? O Biden parece um bonecão, já tem uns anos aí, que ele anda assim, ó. É verdade. Então o Biden já tava nessa aí de ser um boneco. Pô, aliás, eu fiquei bolado com o Bill Gates, né, cara? Então, um vovô. Tu viu o Bill Gates? O Bill Gates não, oh meu Deus, o cara lá do... Qual o presidente dos Estados Unidos que foi envolvido naquele O Bill Clinton? Bill Clinton. Ele bafafá. Eu tô ansiosinho também, né? Eu tô falando dele, mas também tô ansiosinho. Mas cara, o vídeo dele recentemente, vendo nada a ver com o assunto do Epstein, mas eu fiquei, caraca, tá muito velho, nem parece mais ele. Né? Enfim. Cara, por mais que eu goste do Jim Carrey, mas já que é um negócio que gasta dinheiro fazer um clone, né? Por que caralho com o Jim Carrey? Tipo, né? Eu acho que a melhor coisa que eu escutei do Jim Carrey nos últimos anos foi ele falando, depois de gravar o Sonic 2, que ele é o Robotnik, né? Ele falando que ele tava se aposentando e ele só iria gravar outro filme se ele olhasse pro roteiro e falasse, não, esse roteiro vale a pena. E aí ele volta pra Sonic 3. E eu não Meu filho adorou. É maneiríssimo. Meu filho adorou. Excelente, gente. Qual é a sua opinião? Eu não vi, mas meu filho adorou. Qual é a sua opinião? Você acha que estão clonando seres humanos? Ou, tem que ser sensacionalista agora para entregar, né? Olha só. Agora eu vou trazer a sensacionalista. Tu quer? Quando daquele moço brasileiro que tirou a própria... Foi dito que ele tirou a própria vida há um ano atrás, ou um pouco mais. O Mastral. Sim. Sim. Tem cara, vídeo dele... eu tô um de fazer de você cair da live, Rafael, mas continue. Tô assim, tem vídeo dele assim, falando, vídeo de anos atrás, falando que já existe tecnologia de clonagem, e aí ele falava, por exemplo, que se eu não me engano, o P. Diddy era clone, tá? Tem vídeos assim, eu não vou lembrar de todo, porque eu vi esse vídeo tem um tempão já. Mas ele fala que, pô, a gente já clona a orelha, sei lá, há 20 anos, então a tecnologia avançou muito, e aí eles estão substituindo artistas e pessoas chaves para controlar melhor. Quando ele fala eles, ele não diz quem são eles, né? Claro que então não me pergunte, não me pergunte se são ET, se é o governo das sombras, se é... Não sei, eu sei o seguinte, né? Estão clonando pessoas agora. Por quê? Porque eles podem manipular essas pessoas, fazer direcionamento. Não, isso é um fato, né? Sei também. Porque assim, de clonar a ovelha Dolly para clonar um humano é um passo, né? Talvez os fetos dos clones sejam os mesmos fetos que foram colocados dentro da Pepsi. Lembrando que a ovelha Dolly, se não me falei a memória, foi clonada em 96. Foi revelado pelo menos em 96. Não sei se foi no final de 95, mas enfim, 96 deu uma notícia e já tem aí bastante tempo sobre. Então, se clonava a ovelha lá, supostamente, o que impede a clonagem existir hoje foram todos os cientistas falando, isso aqui não é bom, isso aqui não é interessante. Porém, contudo, todavia, quem disse que não pode fazer isso na maciota, na secreta, né? Governos pelo mundo afora só não divulgam. Mas na verdade... Pode fazer. Teve o caso do chinês lá, né? O cara do chinês, uns anos atrás, o que é isso? Tem uns
8, 10 anos atrás, isso, não tem? Cara, foi o biofísico chinês He Jiankui, de 34 anos, que ele, numa palestra, ele falou que ele empregou a técnica de edição de DNA do CRISPR, né? Nos embriões que foram implantados numa mulher, resultaram no nascimento de 2 crianças com uma alteração que torna resistência à infecção do HIV. Não, desculpa. Isso aqui, é isso aqui? Eu acho que é isso aqui. E aí, em teoria, o cara tava mexendo nos DNA aí dos bebês aí, e a China subiu com esse maluco aí. Esse maluco A China subiu. A China deu uma afastada nele. A China deu uma afastada nele. Mas esse que é o ponto. Muita gente no mundo falou, não, falta revisão por pares para ver se ele fez isso, não sei o quê, e aí sumiu. A notícia acabou, mas antes de desaparecer ele disse que não daria mais entrevista porque ele não falaria quem eram as crianças, não falaria quem era a mulher, e pum, isso já tem muitos anos, tá, gente? Isso foi, se não me falha a memória, foi antes da Covid, antes da pandemia, então... O pessoal na live tá falando que é o Dr. Albieri, a culpa dele. Mas a novela O Clone tá aí pra quê? Pra ensinar, fazer... A novela veio aí pra fazer novela. É isso aí. Olha Cara, aí, não tem galera. o lance do Epstein, desculpa, Andrei, falando que ele também queria propagar o DNA dele, o máximo de pessoas possível? É Isso verdade. Tem e-mails dele falando isso, que ele queria clonar, que ele queria colocar embriões dele em mulheres, mas eu achei que a gente não ia falar do Epstein de novo, porque é foda. Essa história cara, também... o Epstein, ele virou nosso cometa 3 Atlas, né? É isso aí. Toda semana que eu faltei a live Mas passada. Essa aí não tinha sido divulgada na época, essa aí é um pouco mais nova, essa notícia. Entendi. Então, tem sim. Entendi. Beleza. Vamos para a próxima notícia?